Oi, oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Glê. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos crochetar juntas, nesta videoaula, estas flores de amigurumi. Olha que fofura! Nesta videoaula, nós vamos fazer toda a florzinha. A videoaula é uma parte só, então nós vamos começar e terminar nesta mesma videoaula, não tem parte 2. Eu fiz essa flor para a gente oferecer para as mamães, agora que está chegando o Dia das Mães, para oferecer para as nossas vovós. Ela funciona muito bem, fica linda como uma bag charme para colocar na nossa bolsa, também como chaveirinho. Tenho certeza que quem receber esta flor vai amar. E para fazer essas florzinhas eu usei este fio, ó, Eco Amigurumi da Euro Roma. Eu vou deixar todo o material que eu usei aqui embaixo na descrição da videoaula. As cores, a quantidade é bem pouquinho. Eu usei assim, eu acho que não deu 1/5 do novelo. Então, com um novelinho você vai conseguir fazer bastante. É importante então que você tenha duas cores em casa para fazer esta parte, né? Que usa bem pouquinho. Se você não quiser comprar duas cores da Eco Amigurumi, você pode usar um outro fio para fazer só este miolinho. E você também pode trocar de fio, usar um outro fio que você gosta para fazer. Não tem restrição de fio nenhum, pode ser qualquer fio. Se você quer que ela fique maior, um fio com o tex maior, pode ser um fio barroco, né? Um fio também que é interessante usar é fio pelúcia da Amigurumi, que eu gosto bastante para essas bag charms. Vou mostrar uma que eu fiz. Então olha que lindo que fica com o fio pelúcia da Amigurumi. Bem bacana. Na videoaula eu também mostro como você pode usar estes metais para fazer a alcinha da bag charm ou do chaveirinho. Esses metais são da Altero. Então eu deixo também junto aqui embaixo no material o nome, né, de cada pecinha que você pode usar para fazer essa alcinha. Ou você pode fazer também de crochê. Também fica lindo. Então, se você já gostou da nossa flor de amigurumi, deixa o teu joinha, aproveita. Se você não é inscrita no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações das videoaulas que eu vou postar por aqui. Chega de papo, né, gente? Vamos ao passo a passo. Nós vamos ver agora o material que nós vamos precisar para fazer a videoaula. Então, eu usei a linha Eco Amigurumi da Euro Roma. Esta linha, este fio. Usei então duas cores. Essa é a cor 470 e vou usar também esta cor verde. O número dela é 810. Vamos precisar também de plumante, uma pinça, é opcional para a gente colocar enchimento. Cola também é opcional. Tesourinha, agulha de crochê eu vou usar agulha 2,5 milímetros. Uma agulha de tapeceiro, alguns alfinetes. E se a gente quiser colocar estes metais, né, esta alcinha que imita couro, é um camurça que imita couro para fazer a bag charm, eu vou usar os metais da Altero. Uma argolinha, um coração, se a gente tiver, né, para colocar como decoração, um fechinho para fazer o fechamento, um mosquetão e uma outra argolinha menor. E como eu falei, um pedacinho de camurça que imita couro. Pode ser outro material também. E também você pode fazer a alcinha de crochê, né? E colocar direto nela, sem os metais. Então, nós vamos fazer uma verde, vamos fazer o miolinho com a cor amarela. Então, nós vamos fazer duas opções de miolinho, que é esta menor
e este formato de florzinha, que é esse tamanho menor que eu vou ensinar também, depois você escolhe qual você gosta mais. Então, nós vamos começar com a cor verde e vamos fazer as pétalas da flor, estas partes externas, 5 iguais. Eu já fiz 4, nós vamos fazer uma juntas e depois nós vamos unir as 5. Vamos colocar então 6 pontos baixos em anel mágico. Este é o nosso anel mágico. Aqui dentro nós vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fechamos o anel mágico, puxamos bem. Agora eu costumo unir com o primeiro ponto que eu fiz, ó, com um ponto baixíssimo. Só nessa carreira eu faço assim. Passo a agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro direto, um ponto baixíssimo. Uno os dois lados do anel mágico. E deixo essa laçadinha da agulha um pouquinho mais solta. Vamos fazer agora aumento por todos os pontos. 2 pontos baixos em cada ponto de base. Ficamos no final dessa carreira 2 com 12 pontos. Nós fizemos um anel mágico com 6 pontos baixos, estamos fazendo aumento por todos os pontos, ficamos com 12 pontos baixos no final. Já fiz um ponto da próxima carreira, agora eu vou colocar o marcador. Vou usar a pontinha mesmo aqui dessa peça, né? E vamos fazer a carreira 3. Um ponto baixo e um aumento. Essa sequência nós vamos repetir por toda a volta e vamos ficar com 18 pontos baixos no final. Um ponto baixo e um aumento. Nós vamos fazer agora a carreira 4 de ponto sobre ponto. 18 pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto de base, sem aumentar e sem diminuir. Então, eu fiz mais 2 pontos baixos no final da carreira, só para diminuir um pouquinho este desnível de final de carreira. Vamos cortar o fio e arrematar. Então, nós vamos fazer isso em 4 partes, cortando o fio e arrematando. Na quinta parte, nós não vamos cortar o fio. Na última, né, nós deixamos o fio que vem do novelo sem cortar, para a gente fazer a união de todas elas. Então, eu vou usar uma pecinha que eu tinha aqui e vou fazer o arremate. Como eu já fiz das 4 peças, nesta eu quero deixar o fio sem cortar, eu vou arrematar esta para mostrar como eu faço. Cortamos o fio, então, das 4 primeiras, puxamos, colocamos na nossa agulha de tapeceiro e vamos fazer um arremate. Pulamos um ponto de base, no próximo, com a agulha do direito para o avesso, puxamos um pouquinho. Agora voltamos pegando a alcinha de trás do último ponto, ó. Puxamos um pouco, escondemos essa pontinha lá dentro. Assim nós vamos arrematar então essas 4 partes que a gente já fez. E a última parte que nós fizermos, nós deixamos o fio inteiro.
Assim vai ficar o nosso arremate, ó, quase imperceptível. Agora, nós vamos fazer a união de todas as partes. Então, começamos pegando uma delas. Vou colocar a minha agulha. Eu gosto de começar um ponto antes da finalização, ó, um pontinho antes. Deixo na agulha o último ponto da parte que nós deixamos o fio inteiro. Coloco a minha agulha, então, no penúltimo ponto de uma das partes. E vamos fazer um ponto baixo. Cuidando para ficar bem justinho o ponto, né? Não pode ficar muito aberto. Este ponto nós já contamos junto. E nós vamos fazer, então, mais 8 pontos baixos. Aqui eu vou pegar, ó, bem na parte de baixo, onde tem esses dois fios, ó. Onde a gente fez o arremate, eu pego os dois fios juntos, ó, para não escapar. Assim. E vamos fazer agora 8 pontos baixos. Contando com este da união, nós vamos ter 9 pontos baixos. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Finalizamos essa união desta primeira parte, vamos pegar a outra parte agora. Um ponto baixo. E elas têm que ficar sempre nessa posição, ó, viradinhas para o mesmo lado, assim. Então, vamos fazer 9 pontos baixos, contando um que a gente já fez da união, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Pegamos mais uma parte. Um ponto baixo para fazer a união, cuidando para ficar bem justinho esse ponto. Mais 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 6, 7, 8, mais 1, 9 pontos baixos. Um ponto baixo para fazer a união, mais 8 pontos baixos. Conferindo, 2, 4, 6, 8. Que ficou muito aberto, eu vou fazer de novo, ó. O ponto ficou muito aberto. 2, 4, 6, mais 3 pontos. 7, 8, 9. Finalizamos a união das 5 pétalas. Agora nós vamos unir na primeira, pegando assim, ó, para ficar no mesmo sentido. E nós vamos contar do primeiro ponto de união, ó, contando ele junto 9 pontos baixos, para ficar bem certinha a quantidade. 1, contando o ponto de união, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui nós vamos fazer a união da última ponta que a gente uniu com a primeira. Agora, vamos conferir para ver se ficou certinho. Nós precisamos ter 9 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Bem certinho. Nós vamos agora colocar neste ponto um marcador. Aqui começa
as nossas carreiras para fechar a flor. Um lado, né? Depois nós vamos fechar o outro lado. Então, agora nós vamos fazer ponto sobre ponto, uma carreira de ponto baixo, sem aumentar e sem diminuir, 45 pontos baixos, por toda a volta até chegar no início. Então, lembramos que precisamos ter 45 pontos, 9 pontos baixos em cada pétala, temos 5 pétalas, 45 pontos baixos. Você pode conferir antes de fazer, contar os pontos para ver se ficou bem certinho. Então, eu vou fazer até chegar de volta no marcador, vou pausar o vídeo e depois nós voltamos para continuar. Você pode pausar, fazer aí também, depois nós voltamos. 45 pontos baixos. Finalizei então a minha carreira de ponto sobre ponto, já conferi, fiquei com 45 pontos. Agora nós vamos fazer nesta carreira seguinte 9 diminuições. Então nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. E vamos repetir essa sequência até o final da carreira. 1, 2, 3 e mais uma diminuição. Opa! Repetimos essa sequência, então, até o final da carreira. Pode pausar o vídeo, fazer aí que eu vou fazendo, e depois a gente volta para continuar. Nós vamos ficar no final dessa carreira com 36 pontos. Finalizei a carreira. Agora nós vamos fazer a carreira 8, 4 pontos baixos e uma diminuição. 4 pontos baixos, vamos fazer aqui uma diminuição. E repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Pode pausar o vídeo, fazer aí a tua carreira de 4 pontos baixos e uma diminuição e depois nós voltamos para continuar. Ficamos no final dela com 30 pontos. Vamos fazer agora a carreira 9, nós vamos fazer novamente 3 pontos baixos e uma diminuição, porém nós vamos fazer 6 repetições, então vamos fazendo os 3 pontos baixos, uma diminuição. Aqui a gente pode ir virando a peça assim, ó, para facilitar o nosso trabalho. Fica um pouquinho mais difícil e virando facilita um pouco. Então, 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer a carreira 10. Vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos. E vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Um lado da florzinha nós já estamos fechando, ó, está ficando assim. Vamos fazer agora a carreira 11 de um ponto baixo e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou fazer aqui uma diminuição
e seguimos essa sequência até o final. Vamos virando assim para facilitar. Opa! Um ponto baixo e uma diminuição. Nessa carreira, nós vamos ficar com 12 pontos no final. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira. Vamos diminuir 3 pontos. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos ficar no final dela com 9 pontos e vamos arrematar com esta quantidade. 2 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Mais uma vez. 1, 2 e mais uma diminuição. Finalizamos assim, cortamos o fio e arrematamos deste lado. Vamos fazer o nosso anel mágico invertido. Pegamos todas as alcinhas do ponto que ficaram, dos pontos que ficaram e puxamos para fechar esta abertura final. Escondemos o fio dentro da peça. Nós vamos agora fechar o outro lado. Então, aqui onde está o marcador, ó, nós já vamos colocar o nosso fio na agulha com um nó corrediço, né? Colocamos o nosso fio na agulha. Nós vamos pegar agora o primeiro ponto, ó. Não este ponto da união, ó, não este. O próximo. E vamos fazer aqui um ponto baixo. Depois, quando nós chegarmos de volta, nós vamos fechar essa aberturinha que vai ficar. Então, vamos fazer aqui um ponto baixo. Assim. Um ponto baixo. Nós vamos fazer, então, 9 pontos baixos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Para não ficar um buraquinho muito grande aqui, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos colocar a nossa agulha bem no ponto de união, ó, da outra parte, neste primeiro ponto. Vamos pegar o fio que vem do novelo e laçamos e deixamos na agulha. Vamos no próximo ponto, laçamos o fio e deixamos na agulha. Agora, nós vamos tirar tudo junto, como se fosse uma diminuição normal do crochê. Assim fica só um buraquinho pequeno e depois a gente fecha com a nossa agulha de tapeceiro. Então, vamos fazer agora 9 pontos baixos também. Já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Aqui novamente nós vamos fazer assim, ó. Colocamos a nossa agulha neste buraquinho, não é no meio, ó, é bem no ponto da união, ó, onde tem este ponto saindo. Colocamos a nossa agulha nele, pegamos o fio
deixamos na agulha. Vamos no próximo ponto, pegamos, puxamos um pouquinho para não ficar muito aberto, né, o ponto. Agora tiramos tudo junto. Vamos fazer então mais 8 pontos baixos para que a gente tenha 9. 4, 5, 6, 7 pontos baixos, 8, mais um, 9. Vamos fazer novamente uma diminuição, pegando o ponto, né, onde nós fizemos a união da peça anterior, no próximo e tiramos tudo junto. E vamos fazer mais 8 pontos baixos. No último, vamos fazer também assim. Deixamos o fio na agulha, pegamos o próximo, tiramos tudo junto. E mais 8 pontos baixos, porque a gente tenha 9. Aqui onde nós iniciamos, ó, nós vamos pegar agora, neste também da união, ó, aqui. Deixamos na agulha e vamos pegar bem na laçada, aliás, no primeiro ponto que a gente fez, ó. Às vezes ele fica mais fechadinho, né, mas a gente abre um pouquinho com a agulha. E a gente finaliza, então, com essa diminuição. Estes fios a gente deixa aqui dentro, depois a gente esconde. Vou fazer mais um ponto agora e vou colocar o marcador neste primeiro ponto que nós fizemos. Então, fiz já 3 pontos e vou colocar agora o marcador aqui no primeiro. Ficou um buraquinho, mas depois no final a gente fecha. Essas uniões costumam ficar um pouquinho de buraquinho, né? Depois a gente fecha com a nossa agulha de tapeceiro. Agora, nós precisamos ter 45 pontos baixos também nessa volta. Então, você pode conferir para ver se ficou certinho, né? Às vezes a gente esquece um ponto. Então, conta primeiro, vê se tem 45 pontos. E vamos fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto, 45 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, eu vou fazendo aqui a minha carreira. Você confere a sua e faz uma carreira de ponto sobre ponto. Depois nós voltamos para continuar. A partir de agora, nós vamos fazer exatamente como a gente fez neste outro lado. Então, eu vou repetir o vídeo nesta parte e é só você seguir fazendo, acompanhando o vídeo da primeira parte. Tudo igual, exatamente igual. Só que antes de finalizar, eu volto para a gente colocar enchimento. Então, não podemos fechar, né? Finalizar antes de colocar enchimento. Pode seguir fazendo e antes de fechar, nós voltamos para continuar. Então, a próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Repete essa sequência até chegar de volta no marcador. E vamos ficar com 36 pontos nesta carreira. Finalizei a carreira e fiquei com 36 pontos. Vamos fazer agora a carreira 8, 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 30 pontos. 4 pontos baixos, uma diminuição aqui.
Na próxima carreira, agora nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos, uma diminuição. Repetimos então até o final da carreira essa sequência e vamos ficar com 30 pontos. Vamos fazer agora na carreira 10, 2 pontos baixos e uma diminuição. Repetimos até chegar de volta no marcador. Vamos ficar com 24 pontos. Agora nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Já fiz um ponto, uma diminuição. Seguimos essa sequência até o final. Um ponto baixo, opa, muito aberto. Um ponto baixo e uma diminuição. Então, finalizei até a carreira 11, de um ponto baixo e uma diminuição. Agora, nós vamos colocar enchimento antes de continuar. Então, vamos colocar bem nas pétalas primeiro, né, nas partes externas, para ficar. Podemos usar essa pinça para acomodar bem, né, o enchimento. É importante que você tenha essa pinça no seu material, é muito útil. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar com 9 pontos no final, como a gente fez no outro lado. 2 pontos baixos e uma diminuição. Aqui no meio, ó, da flor, a gente não coloca muito enchimento. Depois nós vamos fazer este afundadinho aqui, ó, para ela ficar neste formato. Finalizamos, agora nós vamos arrematar com a nossa agulha de tapeceiro, como a gente fez na outra parte, pegando a alcinha dos pontos que ficaram e puxando para fechar essa abertura. Nós vamos agora fechar essas aberturinhas que ficaram no meio das pétalas. Colocamos então o mesmo fio na nossa agulha de tapeceiro e vamos fazer um pontinho em cada aberturinha assim que ficou para a gente fechar bem, para ficar um acabamento bonito. Colocamos então nossa agulha em qualquer buraquinho para começar. Deixamos uma pontinha para a gente depois fazer o arremate. E vamos fazendo uma costura assim, ó. Puxamos bem o fio. Fecha o buraquinho. Às vezes, uma vez só já é suficiente para fechar. Como ficou um buraquinho bem pequeno, ó, já fica fechadinho assim. Depois a gente ajeita o enchimento, dá uma puxadinha.
Vamos fazer em todas elas, então, 5 vezes. Finalizamos, agora arrematamos e escondemos o fio lá dentro. Nós vamos agora fazer um ponto aqui bem no meio, ó, bem no meio, né, no anel mágico que a gente fechou os dois lados. Colocamos o mesmo fio na nossa agulha e vamos fazer um pontinho para fazer esse afundadinho aqui no meio. Passamos por cima do anel mágico, ó, não tem problema que depois nós vamos colar o miolinho aqui ou costurar e ele vai esconder. Eu fiz com um fio simples, passei uma vez só. Damos um nó bem apertado, ó, puxamos um pouquinho. Amarramos bem aqui, cortamos e deixamos um pedacinho, depois a gente vai colocar o miolinho sobre esta parte, vai ficar assim. Então, nós vamos fazer o outro miolinho, ó. Fiz agora um, né? Vou fazer o outro igual para mostrar como eu fiz. Então, nós vamos colocar 7 pontos baixos em anel mágico. Usando o fio amarelo. A combinação de cor você pode mudar também. Fechamos o anel mágico e vamos fazer agora uma carreira de aumento por todos os pontos. Nós vamos ficar com 14 pontos baixos. E já finalizamos este miolinho. Ele vai ser assim. 2 carreiras, uma de 7 pontos baixos no anel mágico e a segunda aumento por todos os pontos, 14 pontos baixos. Cortamos o fio, deixamos um pedacinho para a gente fazer o arremate. Vamos fazer o nosso arremate para ficar quase imperceptível, né, a finalização. Pulamos um ponto de base no próximo. Sempre da direita para o avesso, né, para sair lá no avesso com a agulha. Puxamos um pouco e escondemos o fio. Aqui, ó, eu cortei o fio porque eu vou usar uma colinha para colar, né? Como é uma peça de decoração, eu vou usar cola para colar o miolinho, mas se você preferir, você pode deixar o fio e costurar também. Antes de colar essa, eu vou fazer uma outra assim, ó, como eu mostrei. Assim você tem as duas opções e pode escolher qual você preferir. Nós vamos também fazer 7 pontos baixos em anel mágico.
Agora nós vamos fazer aumento por todos os pontos, colocando correntinhas no meio dos aumentos. Então, nós vamos fazer assim, um ponto baixo no próximo ponto de base, uma, duas, três correntinhas, mais um ponto baixo no mesmo lugar, para que a gente tenha um aumento. Então, um ponto baixo agora também no próximo, três correntinhas, voltamos com um ponto baixo no mesmo ponto de base, ó. Opa! E assim nós vamos fazendo até o final. Um ponto baixo no próximo, sobe três correntinhas, volta no mesmo ponto, né, de base, um ponto baixo, até nós chegarmos no final. Finalizamos, cortamos o fio e vamos fazer o arremate. Pronto, agora você pode escolher qual você prefere usar como miolinho da flor. Assim ou mais, né, assim, imitando uma florzinha ou mais retinho como o primeiro que a gente fez. Nós vamos agora colocar então os metais para a gente fazer como bag charme ou como chaveirinho. Vamos colocar essa alcinha. Então, eu tenho o fecho, né, um mosquetão que a gente chama. Os metais que eu estou usando é da Altero. Acho que vende no Mercado Livre, é bem fácil de encontrar, Altero. Estou usando também este pedacinho, né, que imita couro, é um pedacinho de camurça. Ou você pode fazer, como eu falei, uma alcinha com o próprio crochê para colocar. Vou fazer então sem essa parte de mosquetão, ó. Você pode fazer, aliás, né, para colocar penduradinha. Às vezes a bolsa já tem esse fecho, então não é necessário. Então eu vou começar colocando este fecho no pedacinho de camurça para fazer a alcinha, ó. Pode fazer um pouquinho maior. É um fechador, né, um fechinho para juntar as duas partes, depois colocar as argolinhas. Então eu tenho essa ferramenta, ó, este alicate para fechar. Se você não tiver, pode usar uma tesoura, né, mais forte para fazer para apertar e fechar esse fechinho. Fechar esse fechinho é bom, né, gente? Ó, apertamos bem e vou colocar agora essa argolinha maior, ó. Vou mostrar como eu abro ela, pra ela não entortar. Eu abro assim, ó, pras laterais, ó, não puxando ela, né. Então, eu pego bastante fio junto, ó, pra garantir que não solte, né, não arrebente. Então, antes de fechar, nós vamos colocar essa argolinha e este coração, pra ficar um charme a mais, né. Então, isso aqui é de abrir, ó, é aquelas argolinhas de abrir, eu coloco o meu alfinete dentro e abro ela, ó, assim, coloco o coração, só dá uma empurradinha que vai, ó, já caiu o alfinete, ó, já abriu mais. E agora eu vou colocar também o fechinho que eu coloquei neste pedacinho de camurça. Passamos por toda a argolinha. E agora vamos colocar na argola maior e fechamos ela. Opa, essa argolinha é bem forte. É bom que ela não abre.
E assim ficou pronta então a nossa bag charme. Olha que fofura, gente. Estes metais valorizam muito a peça. Agora eu quero saber se você gostou de fazer esta florzinha. Me conta nos comentários quem você vai presentear ou você vai oferecer para as tuas clientes. Quero saber. Se você não me segue lá no Instagram, aproveita, me segue lá também. Meu arroba tá aqui, bem fácil, Glenegre. E se você fizer a florzinha, não esqueça de me marcar. Eu vou adorar ver as tuas criações. Para quem me assistiu até aqui, muito obrigada. Um beijo, fica com Deus e até mais.